E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu quero iniciar com vocês um novo quadro que eu quero colocar aqui no canal do YouTube, porque aí de vez em quando, eu vou fazendo vídeos nesse formato. E o formato que eu quero fazer é sobre uma paixão que eu tenho na minha vida, algo que eu amo, que são livros. Desde pequeno, gente, eu tenho memórias de eu entrando na livraria de Niterói com os meus pais e eu totalmente apaixonado lá pelos livros, Com 8, 9 anos eu preferia comprar livros às vezes do que brinquedos, porque eu amava todo aquele universo e já era, Deus mostrando, a minha paixão por livros e me dizendo que eu me tornaria um escritor, um jornalista, porque se você não sabe, eu estudei jornalismo na faculdade justamente por causa dessa paixão de escrever, que ficou muito forte no ensino médio. Então eu fui para a faculdade, eu fiz jornalismo e em 2020 eu tive o privilégio de escrever o meu primeiro livro e publicar em 2021. Então, baseado em tudo isso, em toda essa paixão por livros, nada melhor do que aqui no canal do YouTube eu ter um momento, um espaço para falar sobre os livros que marcam a minha vida, trazer aqui para vocês resenhas sobre esses livros e é basicamente o que vai ser esse quadro, que vai ser o nosso Clube do Livro. Então, de vez em quando eu vou trazer aqui para vocês resenhas de alguns livros que marcaram a minha vida, que são importantes para mim e falar um pouco sobre eles para vocês. E para começar, eu fiquei muito na dúvida em qual eu começaria. Eu tenho inúmeros livros que eu poderia recomendar para vocês, mas eu queria começar por um livro que é muito especial para mim, porque é o meu livro, Então eu queria começar por ele, porque é um livro que parece meio clichê de dizer, mas que abençoou tremendamente a minha vida, Tem me abençoado, tem me ministrado, que é o meu livro Deus Tem um Plano. Largue o seu plano B e viva o plano A de Deus. Esse livro eu escrevi, como eu falei, em 2020, publiquei ele em 2021, E, inclusive, se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui embaixo um link para você adquirir o livro, entrega para todo o Brasil. Então, assim, eu tenho recebido feedbacks de pessoas em diversas partes do Brasil que adquiriram um livro, que estão sendo muito abençoadas e impactadas por essa mensagem, e você também pode ser. Então, se você quiser, tem um link aqui no box de informações que você pode pedir o seu, a gente entrega para todo o Brasil. Então, bora lá falar um pouquinho sobre o que é esse livro. Bom, o livro tem como título, Deus tem um plano. Largue o seu plano B e viva o plano A de Deus. Eu parto de uma ideia de que Deus, ele tem um plano A para as nossas vidas. Inclusive, esse nome que inspirou o nome desse canal aqui do YouTube, porque eu creio muito que Deus, ele tem um plano perfeito, um plano original, sabe? Algo que estava no coração dele desde a eternidade para as nossas vidas. Esse plano, ele é perfeito, ele é o nosso propósito de vida, é o que vai nos tornar completos, é o que vai nos dar alegria, é o nosso lugar certo, sabe? De nós estarmos. Porém, muitas das vezes, por causa da nossa ansiedade, por causa dos nossos medos, por causa da comparação, a gente acaba escolhendo o plano B. O plano B é justamente o oposto do plano A. Sabe, lembra quando em filmes, às vezes de aqueles filmes que tem aqueles planos mirabolantes, alguma coisa dá errado e eles falam assim, vamos pro plano B. Por quê? Porque o plano B é a segunda alternativa. O plano B é quando o plano original, o plano principal dá errado e aí as pessoas escolhem o plano B. Só que se a gente for trazer para as nossas vidas, o plano de Deus não é que a gente viva um plano B, não é que a gente viva uma segunda alternativa. Porque essa segunda alternativa, ela foge do propósito principal de Deus. Ela foge da ideia original do Senhor para as nossas vidas. Só que muitas vezes a gente acaba optando por esse plano, a gente acaba optando por essa segunda opção. E eu listo aqui nesse livro alguns dos principais motivos que nos fazem não viver esse plano A, vivermos esse plano B. Então eu vou falar um pouco sobre identidade. Eu digo que o primeiro passo para você entender o plano de Deus é você entender a sua identidade. Se você não entende quem você é, se você não entende a sua identidade de filho, vai ser difícil você entender aquilo que ele tem para a sua vida. Qual é o propósito, qual é o plano dele para você.
Então você precisa entender que você é único, que você foi criado por Deus, que você é o poema, a poesia de Deus, a obra-prima do Criador e que existe um propósito singular e especial para a sua vida. É importante também lembrar que, apesar de nós sabermos a nossa identidade, a gente precisa entender que a nossa vida ela é cíclica. Então, Deus ele é um Deus de 4 estações. Deus ele é um Deus que é um Deus da primavera, do verão, do outono e do inverno. Nem sempre a nossa vida vai ser primavera, nem sempre a nossa vida vai ser inverno. Nós precisamos viver essas diferentes estações da nossa vida e desfrutar de cada uma dessas etapas da melhor forma. Porque se a gente não consegue desfrutar dessas estações, a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba antecipando a promessa. A geração de ansiosos é a nossa geração, que não sabem esperar, que estão o tempo todo ansiosos por aquilo que vai acontecer. E muitas das vezes, um dos maiores inimigos de vivermos o plano A é justamente esse, a ansiedade. O fato de você querer antecipar tudo na sua vida. Eu uso muito como exemplo a história de Abraão. Deus tinha dado para ele uma promessa de que ele daria à luz a Isaac, o filho da promessa. Mas Abraão quis antecipar porque estava demorando, porque aos olhos naturais não tinha como ele ter filhos. Sua esposa era estéril, sua esposa era velha. E ele vai e antecipa e ele corre para o plano B. O plano B é ele se deitar com Agar e ter Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael não era o plano A. O plano A era Isaac. E aí ele consegue fazer o caminho de volta e ir até o plano A. Porém, não era aquele o plano de Deus, sabe? Deus não queria que tivesse aquele plano B. Mas Abraão se antecipou, como eu e você, muitas vezes nós fazemos. Ou, muitas das vezes, a gente se compara demais com as pessoas. A grama do vizinho é sempre melhor. Eu, inclusive, tenho um vídeo que eu vou deixar até aqui no card para vocês assistirem, chamado A Grama do Vizinho é Sempre Melhor. E eu vou falar sobre comparação, como a gente vive se comparando o tempo todo na nossa vida. Principalmente na época de mídias sociais, de Instagram, a gente olha a vida do outro e a gente quer o que o outro tem. A gente quer viver o propósito do outro, o plano do outro. Isso tá tudo conectado, porque quando a gente não entende quem a gente quer ser o outro. A gente acha que a vida do outro é melhor, e aí entra ciúmes, inveja, comparação, e isso destrói o plano A de Deus. O que a gente precisa é manter os nossos olhos fixos em Jesus. É através de uma vida com o Senhor, andando com Ele, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, que nós vamos conseguir viver o nosso plano A. Como você vai saber qual é a vontade boa e perfeita de Deus se você não lê a palavra dele? Se você não escuta aquilo que ele tem para te dizer? E aonde que ele vai te dizer muitas das coisas que ele tem para você? Na sua santa palavra. Então a gente precisa manter os nossos olhos fixos em Deus para poder fazer boas escolhas. Porque há um grande poder nas nossas escolhas e a gente precisa saber escolher aquilo que a gente tem para as nossas vidas. Precisamos fazer escolhas assertivas, dar as respostas certas, no momento certo, para as decisões que surgem. E tudo isso vem de uma vida com Deus. Além disso, o ingrediente fundamental para você viver o plano A de Deus é a fé. Sem fé, é impossível viver o plano A. Se você não tem fé para crer, se você não tem fé para acreditar, como você vai viver o plano de Deus? Você precisa ter fé nele, você precisa crer no seu poder, crer naquilo que ele te prometeu. E também, gente, aceitar os processos do Senhor para a sua vida. Porque não vai ser da noite para o dia, ele vai ter que trabalhar em você. Às vezes ele ainda não te colocou no lugar que ele queria que você estivesse, porque ainda existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas no seu caráter, que precisam ser trabalhadas em você. Então ele vai trabalhar nesses processos na sua vida. E outra coisa também, seja grato, sabe? O tempo todo cultive a gratidão. Ainda que você não tenha chegado no lugar que você deveria ter chegado, mas seja grato. Tenha uma cultura de gratidão sobre a sua vida, porque isso vai fazer com que você viva uma vida plena, feliz e alegre. Chega de murmuração, Deus está te chamando para ser grato em todo o tempo. Eu encerro esse livro, nos 3 capítulos finais, falando sobre você jamais desistir de sonhar, da importância de você sonhar em Deus, criar as suas expectativas, desenhar aquilo que você quer, alinhar os seus sonhos com os sonhos do Pai, sobre você entender o seu propósito de vida. Então eu vou falar sobre algo que eu amo,
que é o propósito coletivo, o propósito individual, qual é o nosso propósito de vida, para que nós fomos chamados e criados para viver. E eu finalizo falando sobre você largar o seu plano B para viver o plano A de Deus. Porque essa é a mensagem principal desse livro. Eu quero encorajar você, em todas as páginas desse livro, a você esquecer o plano B e você focar no plano perfeito de Deus para a sua vida. Essa é a mensagem principal desse livro. Eu dei um resumo aqui, um overview aí para você, né, uma resenha daquilo que você vai encontrar nessas páginas. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, muito edificado. Queria te pedir, se você já leu o meu livro, deixa aqui embaixo, sabe, o que você achou, qual capítulo mais impactou a sua vida, de que forma eu pude abençoar você através desse livro. E se você ainda não leu, baseado no pouco aqui que eu falei, qual capítulo, qual mensagem aqui que você acha que vai te impactar mais, que você ficou com expectativa para poder ouvir, né, para poder ler. E aí, né, clica no link, garante o seu, porque você pode ter ele na sua casa para você ler, para você dar de presente para alguém. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a vida dessa pessoa. Porque não se esqueça, Deus tem um plano. Largue o seu plano B e viva o plano A de Deus. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse novo quadro que eu comecei hoje aqui no canal, o Clube do Livro, deixa aqui embaixo também pra mim. Jader, eu amei esse novo quadro, Clube do Livro, posta mais, entendeu? Inclusive, se você quiser me dar dicas de livros, tá, gente? Para eu ler, eu tô com essa meta de em 2022 ler mais livros e compartilhar aqui com vocês, seja no YouTube, seja lá no meu Instagram. Eu queria te convidar para você correr lá no Instagram. Eu vou deixar uma caixinha com algumas sugestões para você, né? Para você deixar algumas sugestões para mim de livros para eu ler. Então corre lá no Instagram, deixa as sugestões para mim de quais livros você acha interessante que eu poderia ler para poder trazer aqui para o canal. E eu tenho certeza que aí nos próximos vídeos eu vou poder escolher algum desses livros, eu vou comprar, vou ler aqui para poder comentar para vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Não deixa de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!